Fala galera, eu sou o Eduardo Denis do Portal Bombeiro e hoje eu vou falar sobre incêndios históricos. Hoje eu vou contar um pouquinho de história aí pra vocês e a gente vai falar sobre o Gran Circo. Vamos lá! Bom, um dos incêndios aí históricos aí daqui do Brasil foi o incêndio no Gran Circo. Esse incêndio foi um incêndio criminoso que chamou muita atenção aí na época, né? Ele era um mega circo gigante, coisa de 2-3 mil pessoas aí. Ele tinha a capacidade de acondicionar. Uma das novidades aí dele era a lona de nylon que eles diziam que tinham. Então tinha muito trabalho a ser feito aí para essa montagem desse circo, dessa lona. Então foram contratados diversos empregados aí para poder fazer esse trabalho. Dentre eles aí tinha um empregado em específico que ele foi mandado embora e ele não se conformava com isso, arrumou algumas confusões lá com o empregador, lá o dono do circo, e ele se sentiu muito ofendido e queria vingança a todo custo. Então no dia lá que teve um espetáculo, 3 mil pessoas dentro do circo, ele arrumou mais alguns comparsas, jogaram gasolina na lona. A lona, apesar de dizerem que ela era de nylon, na verdade ela era de algodão e parafina, então ela era muito inflamável. Então jogaram gasolina em volta e atearam fogo com todas as pessoas lá dentro, né? Alguns dados importantes aí para vocês é com relação a mortos e feridos. Então a gente tem um relato aí de mais de 500 mortos e 800 feridos nesse incêndio aí, então, que é um absurdo. A grande maioria desses aqui dos mortos eram crianças que estavam assistindo lá e iam assistir a apresentação do circo. Então pegou fogo com todo mundo dentro. Teve algumas particularidades, isso daqui é no Rio de Janeiro, tá? Teve algumas particularidades aí, inclusive que o hospital ele estava fechado porque os médicos estavam em greve. E agora imagina essa loucura, né? A gente está falando aí de 1.200, 1.300 pessoas aí que precisavam de auxílio, né, entre os mortos e os feridos. Muita gente precisava aí de cuidado médico, então arrombaram os hospitais, aí o exército foi chamando, pedindo para trazer de volta os médicos, para que os médicos conseguissem atender. 100% aí do que aconteceu, eles não tinham recurso, né? Rio de Janeiro não tinha recurso para poder atender tanta gente, porque é uma cena aí de guerra. Então, dentro do possível, eles foram trazendo os médicos para poder ajudar, para poder cuidar dessas pessoas. Também foram recrutados diversos padres para poder dar extrema unção para essas pessoas, uma vez que a grande maioria não ia resistir mesmo, porque estavam todos muito machucados, muito queimados aí. Então a gente teve esse daqui. O estádio Caio Martins, ele serviu de oficina temporária, porque também o serviço funerário não tinha como dar conta da quantidade de urna para colocar esses cadáveres. Então transformaram ali, recrutaram um monte de carpinteiro para poder criar as urnas, fazer os caixões aí, para quem não sabe, né? Fazer os caixões meio que de improviso ali para poder enterrar decentemente esses 500 mortos. Então ali no estádio foi feito lá uma oficina, os carpinteiros trabalhando de noite para poder produzir o mais rápido possível as urnas para poder colocar esses cadáveres. Em São Gonçalo ainda era uma roça, pegaram uma roça ali, numa parte ali de São Gonçalo, não que São Gonçalo era uma roça, né? Pegaram uma roça em São Gonçalo e transformaram num cemitério para poder enterrar todas essas pessoas, uma vez que também o cemitério não tinha condições de atender essa quantidade de gente. Então vejam, um incêndio criminoso, um absurdo, né, que aconteceu. Esse criminoso ele foi preso depois por relatos de outras pessoas aí. Ele foi visto no dia, também tentou entrar, mas os ingressos estavam esgotados. Ele tentou entrar sem pagar e houve uma discussão aí. Ele foi colocado para fora, daí ele fez todo esse auê todo aí, acabou tendo essa tragédia aí terrível, né, que serve aí pra gente como história hoje, né? Serve de base de história, de pelo menos tentar. Não consigo nem imaginar como seria o atendimento dessas vítimas aí para nós, né? Trazendo para o trabalho bombeiro, eu não consigo nem visualizar. E mesmo a gente tendo hoje aí nosso plano de catástrofe, nosso método START, vislumbrar aí mais de 1.000 pessoas, aí já fica muito fora da nossa realidade, né?
Hoje, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de estrutura para poder atender os nossos feridos aí, mas ainda assim, numa época onde as coisas eram mais escassas e a estrutura era menor também, então foi terrível. Então fica aí para vocês aí, incêndio do Gran Circo aí americano, então uma catástrofe que tivemos aí no Brasil. Eu vou continuar conversando com vocês aí na medida do possível sobre outros grandes incêndios aí que servem como base para o nosso trabalho, para que a gente tenha como referência para evoluir em cima disso e nos prepararmos em cima do que já aconteceu aí. Então, historicamente falando, é uma forma da gente tentar visualizar e se preparar para que isso não aconteça, mas se acontecer, que sejamos preparados. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito aí, agregado conteúdo na sua vida. Coloque seu comentário aqui embaixo sobre o que você tem achado dos nossos vídeos, o que você achou desse vídeo aqui também, coloque aqui embaixo. Deixa seu like, curta e compartilhe com o máximo de pessoas aí possível. Vamos melhorar aí nosso nível de conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.